Olá a todos, mais uma vez seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no nosso episódio especial de Natal, preparado com muito carinho, teremos as reflexões propostas pelo Juninho num episódio que ele denominou Jesus em Nós. Daqui a pouquinho falaremos um pouco mais sobre o episódio de hoje, sem dar muito spoiler, claro. Mas eu queria lembrar que desde 2020 estamos com o nosso podcast, com as nossas lives no ar. E eu me lembro do primeiro especial de Natal que compusemos, cujo tema foi Alegria. Isso é muito simbólico, porque estávamos em plena pandemia, necessitados de algo que nos favorecesse a alegria. Não nos enganemos com o episódio de hoje. O Juninho propõe reflexões densas, embasadas por Emmanuel. Se a gente olhar as bibliografias aí, que parecem poucas, mas que se referem a diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de obras de Emmanuel e da obra magistral Boa Nova, de Humberto de Campos. Desde já fica a dica. Cada capítulo merece ser lido por nós, para que aprofundemos as reflexões. E eu recomendo, em particular, que esse podcast seja ouvido por mais de uma vez, para dar tempo que as nossas reflexões amadureçam, maturem em nós. Essa dica. Não vou demorar muito, apenas reforçando que neste sábado e no próximo teremos apenas o nosso podcast, não teremos a nossa live, mas que na segunda semana de janeiro retornaremos com nossas atividades regulares, ou seja, teremos novamente o podcast lançado no sábado e a live que acontece no canal do YouTube. Já fica aqui o convite, nos encontraremos na semana que vem com o nosso especial de Ano Novo e na semana posterior com o transcurso normal de nossas atividades. Fica até o final. Quem fará a prece para nós hoje, a gente pediu a companhia de Emmanuel para orar conosco, e já receba aqui o nosso abraço. Sinta-se abraçado de forma carinhosa e profunda, com todo o nosso carinho. E uma vez mais, repetimos o nosso convite. Vamos ouvir? Olá, querido ouvinte. Envolvido pelo espírito natalino, lhe cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. É inegável que o Natal é um momento muito especial. Afinal, nessa época do ano, tudo gira em torno dessa festividade. O comércio, as cidades, os templos religiosos, nossas casas, nossos pensamentos, nossas atitudes, tudo tem aquele quê de natalino. Do ateu que enfeita sua casa com luzes piscantes, ao clérigo que se recolhe em oração. Todos nós sentimos envolvidos nessa atmosfera mágica, acolhedora e encantadora do Natal. Sim, o Natal é uma época muito especial, porque nos faz lembrar do amor, da esperança e da fraternidade, sentimento aos quais somos constantemente relembrados por Jesus, o grande motivo dessa comemoração. Pensando nisso, inicio o nosso momento de reflexão de hoje com uma pergunta. Sabemos quem é Jesus, mas o ouvimos? Essa é uma pergunta aparentemente simples, visto que citamos constantemente Jesus e seus feitos em nossos estudos. Mas será que paramos para realmente internalizar as lições de Jesus em nossas vidas? Na reflexão de hoje, revisitaremos alguns momentos de Jesus a fim de ouvirmos algumas lições do Mestre e termos a oportunidade de trazê-las ao nosso contexto nessa época de Natal. Vamos lá? Voltando 2000 e tantos anos no tempo, observamos Jesus recém-encarnado, deitado, acomodado dentro de uma manjedoura. Seus pequenos braços e pernas agitam no ar, como quem começa a perceber o mundo à sua volta. Seus olhos ainda fechados, mas a mente já desperta, além da nossa compreensão.
José, Maria e os demais presentes assistem os primeiros momentos daquele que mudaria os rumos da humanidade e recebiam ali, no modesto abrigo de animais, a primeira lição do Mestre, a humildade. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Nesse trecho, Emmanuel nos mostra que o ensinamento de Jesus começou antes das palavras e dos atos públicos, iniciando-se no próprio modo como ele chegou no mundo. A manjedoura não é um simples objeto de cenário, mas sim a primeira lição silenciosa do Cristo, indicando que a transformação espiritual não nasce do poder, da imponência e da autoridade exterior, e sim da humildade vívida. Ainda na mesma obra, Emmanuel nos conta que a verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazidos do céu à terra pela legião de seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como um filho de um carpinteiro, e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. Ao escolher a simplicidade extrema como cenário do nascimento, Jesus inaugura uma nova escala de valores, na qual a humildade não aparece mais como uma virtude, mas como a base que sustenta todas as outras, pois sem ela o amor se contamina de orgulho, a fé se endurece e a caridade perde sua pureza. Assim, o Cristo ensina que toda elevação verdadeira começa pela renúncia à vaidade e pela disposição sincera de servir. Mesmo ocorrendo num contexto humilde, o nascimento de Jesus não teve nada de simples. Tal feito se deu após longo planejamento. A vinda de Jesus, como também explicado na obra Caminho da Luz, não foi um evento isolado, mas sim parte de um plano espiritual maior, pensado com antecedência e alinhado à evolução humana. Como bem explica Emmanuel, Jesus não veio por acaso. Ele veio no momento exato em que a humanidade tinha condições mínimas de compreender o amor como lei. Na obra citada, Emmanuel nos conta que o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Nesse feito relatado, Jesus nos apresenta mais uma lição, a renúncia. No trecho citado, percebemos que a vinda de Jesus é apresentada como um ato profundo de renúncia consciente, pois o Cristo, governador espiritual do planeta, não agiu à distância e nem se limitou à administração superior do mundo, mas aceitou descer ao campo denso da experiência humana para preservar o progresso espiritual já conquistado pela humanidade. Ao afirmar que a Terra não podia perder sua posição espiritual após os avanços da sabedoria ateniense e da organização moral da família romana, Emmanuel indica que Jesus renuncia à permanência exclusiva nas esferas elevadas para envolver-se diretamente com um mundo ainda violento, imperfeito e resistente ao amor, assumindo o peso da incompreensão, da dor e do sacrifício. Essa decisão revela que a renúncia à luz do Cristo não é perda, mas escolha consciente de servir, ensinando-nos que evoluir espiritualmente não significa afastar-se das dificuldades do mundo.
e sim aceitar por amor o compromisso de sustentar o bem, mesmo quando isso exige abdicar de conforto, reconhecimento e segurança pessoal. Avançando mais alguns anos, vemos Jesus ainda criança sob o olhar atento e cauteloso de sua mãe Maria. Uma cena descrita com muita sensibilidade por Humberto de Campos na obra Boa Nova mostra Maria e Isabel conversando sobre os comportamentos de Jesus e João Batista. Em determinado momento, ao notar sua preocupação constante, o menino Jesus questionou Maria: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com sua pergunta, Maria respondeu hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que passava no íntimo de Maria, Jesus respondeu: Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Nesse trecho do Boa Nova, Jesus nos ofertou mais uma lição: a confiança em Deus. Ao falar com sua mãe de forma extremamente respeitosa e objetiva, Jesus nos mostrou que nem mesmo o amor materno legítimo e cuidadoso pode se sobrepor ao chamado superior da consciência. Maria, movida pelo afeto e pela preocupação natural com o futuro do filho, representa o olhar humano que deseja proteger, preparar e garantir segurança. Jesus, por sua vez, revela a maturidade espiritual ao afirmar sua comunhão com o Pai e reconhecer que sua verdadeira formação não se limita às convenções do mundo. Jesus nos ensina aqui que a evolução espiritual exige renúncia até mesmo nos vínculos mais sagrados, quando eles tentam desviar o espírito de sua tarefa maior. E que confiar em Deus significa aceitar que cada espírito possui um caminho próprio de aprendizado. A fala de Jesus não nega o valor da preparação humana, mas a relativiza, colocando abaixo da fidelidade à vontade divina, mostrando que a verdadeira educação da alma acontece na vivência do bem, na exemplificação e na entrega consciente à missão que nos cabe cumprir. Agora, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 nos traz uma das falas mais sensíveis de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Nessa fala, Jesus não nos promete a eliminação imediata do sofrimento, mas oferece sentido, consolo e direção diante dele. As aflições humanas, sentidas através de dores físicas, perdas, decepções e angústias, por exemplo, não são vistas como punições arbitrárias, mas como experiências inseridas numa lógica maior de justiça divina e progresso espiritual, que só se torna suportável quando há fé no futuro e compreensão da vida além da morte. Dessa forma, o Cristo convida os aflitos a se aproximarem dele, não por meio de rituais ou submissão pesada, mas pela vivência consciente da lei que ensinou, cujo jugo é a prática do amor e da caridade. Esse jugo é leve porque não oprime, não violenta a consciência e não exige sacrifícios estéreis. Ao contrário, ele liberta o espírito do desespero, do egoísmo e da revolta. Assim, o repouso prometido por Jesus não é a fuga da dor, mas a serenidade interior diante dela, fruto da humildade, da brandura e da confiança em Deus, mostrando que seguir o Cristo é aprender a transformar o sofrimento em caminho de crescimento e não carregá-lo como um fardo sem esperança. Em suma, ressignificação ante aprovação é mais uma lição ofertada por Jesus. Se até aqui revisitamos Jesus em sua vinda, em suas escolhas e em seus ensinamentos, é porque o Cristo não deseja ser apenas lembrado, admirado ou celebrado. Ele espera ser ouvido.
E ouvir Jesus não é apenas conhecer suas palavras, mas permitir que elas encontrem espaço em nossas vidas. Dessa forma, o Natal deixa de ser apenas a recordação de um nascimento ocorrido há mais de 2000 anos para se tornar um convite permanente à transformação interior. Nos momentos do Cristo pensados nessa reflexão, a manjedoura nos ensinou a humildade. A descida do Cristo ao mundo nos revelou a renúncia. O diálogo com Maria nos mostrou a confiança absoluta em Deus. E o jugo leve nos ensinou que a dor, quando compreendida, pode se transformar em caminho de crescimento e libertação. Mas o Cristo não permanece no passado. Ele passa por nós todos os dias. Ele nos visita nas pequenas decisões, nas relações difíceis, nas oportunidades silenciosas de fazer o bem. Ele se faz presente quando escolhemos compreender em vez de reagir, perdoar em vez de endurecer, servir em vez de esperar reconhecimento. E, quase sempre, passa despercebido, porque não vem com sinais exteriores, mas com convites íntimos à consciência. Ele fala ao nosso coração a todo instante, mas paramos para ouvi-lo? Celebrar o Natal, portanto, não é apenas montar presépios, acender luzes ou repetir palavras belas. É perguntar com sinceridade se temos permitido que Jesus encontre abrigo em nós. Se há espaço em nossos corações para a humildade, para a renúncia, para a confiança em Deus e para todos os outros inúmeros ensinamentos que Ele nos trouxe e traz até hoje. Talvez o maior sentido do Natal não esteja no fato de Jesus ter descido à Terra, mas na possibilidade de nós, ainda imperfeitos, permitirmos que Jesus nasça em nossas atitudes, mesmo que timidamente, porque toda vez que escolhemos o bem, o Natal se renova. Toda vez que amamos sem exigir, servimos sem alarde e confiamos apesar das dificuldades, o Cristo passa e permanece. Que este Natal não seja apenas uma data lembrada, mas uma presença vívida. Que Jesus não seja apenas conhecido, mas ouvido, e que, ao final, possamos oferecer a Ele o abrigo mais sincero que temos, um coração disposto a tentar, sem cessar, ouvir o que Ele tem a nos ensinar. E em nosso momento de oração de hoje, te convidamos a acompanhar a prece de Emmanuel na mensagem Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Que assim seja.